E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Oeste que se enfrentam nessa quarta-feira, dia 13 de janeiro, a partir das 9h30 da noite no Independência, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro se encontra em 13º lugar com 44 pontos e o Oeste é o lanterna, está na 20ª posição com 23 pontos somados. Em caso de vitória, o Cruzeiro vai a 47 pontos e ocupará a metade de cima da tabela. A dúvida é se ele vai para 9º ou 10º lugar, porque o Avaí joga um pouquinho antes e enfrenta o Vitória, e esse jogo é importante tanto para as aspirações do Cruzeiro quanto do Oeste também. Então, se o Cruzeiro ganhar e o Avaí perder para o Vitória, o jogo que vai ser na ressacada, o Cruzeiro vai terminar a rodada em 9º lugar. Em caso de empate, o Cruzeiro iria a 45 pontos e ultrapassaria o Sampaio Corrêa, e se perder, o Cruzeiro vai continuar exatamente onde está nessa 13ª posição. Falando agora do Oeste, o time está virtualmente rebaixado, e se o Vitória ganhar do Avaí nesse jogo que acontece antes de Cruzeiro e Oeste, o time paulista já entrará em campo matematicamente rebaixado. Mas nem por isso a gente deve esperar facilidade, tá? É só considerar que nas últimas 5 rodadas o Oeste ganhou 2 partidas e empatou uma. É um time que tá pagando o preço pelo péssimo primeiro turno que fez, um início de campeonato muito ruim, mas conseguiu se recuperar e é hoje um time perigoso, especialmente na figura dos seus atacantes Fábio e Pedrinho. Mas antes de falar sobre o time do Oeste, temos que comentar sobre a decisão dos atletas do Cruzeiro de não se concentrar para a partida. Como é de conhecimento, o Cruzeiro está há mais de 3 meses sem pagar salários para o elenco, São 2 meses e meio de salário atrasado, mais o 13º. Por causa disso, os jogadores se reuniram ao final do treino de terça-feira, procuraram o Filipão, falaram que não iam se concentrar para a partida, não iam dormir na Toca da Raposa. O técnico também não se opôs, concordou com a decisão dos atletas, e então os jogadores foram para suas casas e vão se reapresentar na Toca da Raposa nessa quarta-feira, almoçam na Toca e fazem ali a preparação para o jogo de logo mais. Entendo totalmente a situação dos jogadores, tá todo mundo puto porque não recebe salário, afinal os caras estão trabalhando e a diretoria que não tá cumprindo com a parte dela. Nenhum jogador assina contrato que ele só vai receber salário se o time estiver jogando bem, estiver ganhando jogos ou estiver promovido para a Série A. Isso não existe, a obrigação do clube é pagar e não tá cumprindo. Então acho que os jogadores passaram uma mensagem muito clara da insatisfação, eu só torço que dentro de campo eles consigam jogar um futebol suficiente para vencer o jogo. Porque olhando para a tabela de classificação, com a sequência dos resultados de ontem, se o Cruzeiro ganhar essa partida, vai ficar apenas 5 pontos abaixo do G4. Acho que ninguém estava esperando que a essa altura do campeonato, com a campanha que a gente está fazendo, que a gente tivesse uma oportunidade tão grande de ainda sonhar com o acesso nesse momento. Mas a oportunidade apareceu, cabe ao Cruzeiro tentar aproveitar. E esse é o grande problema, Eu até acho que se o Cruzeiro fizer 59 pontos, que é o máximo que pode alcançar, a gente consegue sim terminar entre os 4 primeiros. O que eu não acredito é que o Cruzeiro vai ganhar os 5 jogos restantes. Se ganhar hoje, eu acho que já tá bom, porque pelo menos a gente afasta qualquer risco de rebaixamento. Mas vamos então para as prováveis escalações, começando com o Cruzeiro dono da casa. Eu botei aqui em cima Jadson, Giovani e William Potker, que não são opções para hoje. O Giovani e o Potker foram expulsos contra o Sampaio Corrêa, então vão cumprir suspensão, e o Jadson entrou na justiça contra o Cruzeiro, por causa dos salários atrasados, não vai ser relacionado para o jogo. Existem dúvidas na escalação que o Filipão vai botar em campo, mas o provável time tem aí o goleiro Fábio, a zaga com Manuel e Ramon, lateral direito Cáceres, lateral esquerdo Matheus Pereira. No meio campo os volantes Adriano e Felipe Machado, Rafael Sobis como meio atacante centralizado, Ayrton numa ponta, o Wellington na outra e o Marcelo Moreno na frente. Essa é uma provável escalação considerando as opções que o Filipão tem disponível no elenco, Inclusive o volume de opções. Por que eu botei o Marcelo Moreno aqui? Porque a gente tem muitos centroavantes e não tá jogando com nenhum. Além do Giovani e o Potker suspenso, o Arthur Kaique foi embora também, rescindiu e foi pro futebol japonês. Faz sentido utilizar o Rafael Sobis como meio atacante centralizado e botar um camisa 9 na área. Qual seria a outra opção? Bom, se você joga sem o camisa 9, utiliza o Rafael Sobis adiantado no ataque, como tem sido em quase toda a Série B, você precisaria botar um meia armador. O único meia que o Cruzeiro tem à disposição hoje seria o Claudinho, que eu acho muito difícil o Filipão botar de titular. Outra alternativa que ele usou bastante na temporada seria avançar o Felipe Machado para a função de meia e botar um outro jogador como volante, que no caso o único volante que a gente tem é o Jadson. Ou ele poderia recorrer também a algo um pouco diferente, que seria botar o Kaká como volante, ou o Kaká na zaga e o Ramon como volante. Mas jogar Ramon e Adriano como dupla de volante não faz sentido, porque os dois são primeiro volantes. Então essa opção do Kaká eu acho que realmente não tem chance de ser titular. Acho
acho muito improvável. Essa configuração com Adriano, Jadson e Machado como trinca de meio campo é mais possível, mas eu acho também que não faz muito sentido, considerando o fato que o Cruzeiro joga meio sem peso, né? Porque mesmo se perder a gente não vai cair nenhuma posição, e a gente tá jogando em casa contra o lanterna do campeonato. Eu acho que essa é uma oportunidade pra gente tentar ser um pouco mais ousado e tentar ganhar a partida. Por isso eu acho que faria mais sentido deixar o Jadson no banco, o Machado como segundo volante e botar mais um jogador nesse quarteto ofensivo. Eu testaria Sobis como segundo atacante e um centroavante na área. Pode ser o Moreno, pode ser o Thiago, o Sassá eu acho que não é uma boa. Não que o Moreno e o Thiago estejam oferecendo grandes garantias, mas eu acho que faz mais sentido. Existe uma outra dúvida sobre esse atacante de lado, tá? Eu botei o Wellington aqui, mas pode muito bem ser o Stênio a começar a partida, a voltar a ter uma oportunidade. Ele que ficou muito tempo parado por causa daquela lesão no ombro. O próprio Claudinho pode jogar como um meio aberto pela esquerda e também o Patrick Bray, que é lateral esquerdo, mas não sabe marcar, então ele é um jogador que tem virtudes ofensivas, poderia ser usado por aqui. Eu confesso que tô querendo ver o Stênio em campo, tá? Então se eu fosse o técnico do Cruzeiro, eu escolheria o Stênio e eu jogaria mais ou menos com essa configuração aqui. O Stênio na esquerda, o Ayrton na direita, o Sobis centralizado e o Moreno lá na frente. Mas certeza mesmo da escalação a gente só vai ter uma hora antes da partida, quando o clube divulga oficialmente. Agora falando do Oeste, que é treinado aí por Roberto Cavalo, o time não tem nenhum desfalque para essa partida, ninguém suspenso, ninguém machucado, todo mundo está à disposição. O provável 11 inicial tem o goleiro Kaique França, a zaga com Maurício e Vitão, o lateral direito Matheus Rocha, lateral esquerdo Rael. O meio-campo tem o Lídio como um primeiro volante, o Yuri e o Caio também são volantes, a gente pode assim dizer, mas são jogadores que saem mais para o jogo, têm um pouco mais de liberdade também. O Léo Ceará um pouco mais aberto pela direita, o Pedrinho como um atacante pela esquerda e o Fábio como centroavante. É engraçado constatar que quando o Oeste enfrentou o Cruzeiro lá no primeiro turno do campeonato, eles tinham muitos jogadores experientes no elenco e foi justamente com esses jogadores experientes que a coisa acabou desandando, né? O goleiro Luiz, muito veterano, tinha o Mazinho como camisa 10, o Renan Fonseca na zaga, o Newton, né, que passou aqui pelo Cruzeiro, também estava naquele elenco, o Luan, atacante que também foi campeão brasileiro com o Cruzeiro em 2013, entrou no segundo tempo naquela partida, que acabou empatada por 0-0, né, e selou a demissão do Ney Franco. E desde que o Oeste parou de apostar tanto nessas grifes ultrapassadas e começou a botar uns jogadores mais jovens, tem alguns nomes experientes sim, mas não tá gastando tanto com nomes, desde então o Oeste deu uma recuperada na competição e se tornou um time bem competitivo de fato. E essa melhora do Oeste se deve muito a dois jogadores, né? O Fábio centroavante e o Pedrinho que joga como atacante pela esquerda. Cada um deles tem 13 partidas nessa Série B, o Pedrinho fez 5 gols e o Fábio fez 4. E com esses jogadores o Oeste conseguiu alguns resultados interessantes, né? Por exemplo, empatou com o América jogando em casa, conseguiu arrancar um empate também com o Juventude fora de casa, ganhou na ressacada do Avaí por 3-0, é um time que ainda tá na frente do Cruzeiro na tabela, recentemente ganharam aí de Vitória e Figueirense, então mesmo sabendo que escapar do rebaixamento é muito difícil, esse time tem jogado de uma forma leve e tem conseguido alguns resultados sim. Não adianta o Cruzeiro pensar que vai entrar em campo e ganhar com facilidade, porque dificilmente isso vai acontecer, é quase impossível. O Oeste vai competir bastante e de fato tem limitações técnicas, mas o Cruzeiro também tem muitas. E se eu pudesse recomendar uma coisa a vocês é que não esperem um grande jogo de futebol, tá? Porque provavelmente vai doer um pouquinho as vistas aí. O meu palpite pro confronto vai ser Cruzeiro 1, Oeste 0. E o gol da vitória vai ser marcado por Rafael Sobis. A bola rola a partir de 9h30 da noite, acaba ali umas 11h30, né? Assim que terminar a partida, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer a live, falando sobre o jogo, dando nota pros atletas. E tem uma novidade boa sobre a transmissão, é que além do jogo passar pelo Premier FC para todo o Brasil, esse jogo vai ser transmitido pela Globo Minas. Segundo o Globoesporte.com, a exceção são as regiões de Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba, que vão ficar com o jogo da Série A, entre Corinthians e Fluminense, né? Mas a maior parte de Minas Gerais, inclusive a região metropolitana aqui de Belo Horizonte, vai poder assistir esse jogo aí sem pagar nada, TV aberta. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários aí para dizer o que você espera do jogo, qual seria a sua escalação, e também para deixar o seu palpite de placar. Mais tarde a gente conversa mais então, que venham dias melhores para o Cruzeiro e uma boa vitória nessa noite. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!